Você deve ter levado muita pressão, né? De todos na sua Todos os lados, volta. Você tem que fazer isso, você tem que ser igual ela, você tem que igual seu pai e seguir essa carreira. E desde pequenininha você deve escutar isso, né? Caramba, E aí, por isso que acho que também teve um... Tipo, não, eu não quero isso. Vou me respeitar. Vou ficar mais aqui assim, fazendo outras coisas. A minha infância foi incrível. Tenho uma mãe maravilhosa, um pai incrível, assim, acho que não tenho palavras para falar deles dois, assim, sabe? Mas é exatamente isso, do lado de nascer uma pessoa pública, já, né? Você ter que lidar com, às vezes, comentários que você não está pronto para ouvir, né? Uhum. Principalmente na idade. Não vim pensando muito em falar isso, mas eu acho que é até importante, assim. Teve uma época da minha vida, que foi essa época que eu não... Acho que eu tinha uns, não sei, 10 talvez. Não, acho que muito mais velho, uns 12. Enfim, 12 para 13 anos. E que foi quando eu comecei a, tipo, usar a internet. Aí eu entrava e pesquisava, tipo, Sasha, assim, pra saber o que estavam falando de mim, assim, porque eu sabia que falavam. E eu via uns comentários que me marcaram assim mesmo, sabe? Tipo, eu sempre tive muita bochecha, principalmente na infância. Eu sempre tive rosto largo, rosto grande, meu rosto é quadradão. E na infância o quadradão fica, né? Eu tinha muita bochecha. Então, um comentário que eu lembro que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de rosto de traquinas. Mas aonde tinha os comentários? Tipo, em site? Twitter, tipo... Na época, onde eles poderiam se comunicar era tipo, tinha muita coisa boa, mas eu acho que eu focava muito nos negativos, assim, sabe? E eu não sabia lidar com isso. Inclusive, isso acabou me dando muitos problemas de cabeça, assim, sabe? E eu tava não sabia se eu ia falar sobre esse assunto ou não, mas eu acho importante porque eu acho que hoje a gente tá vivendo, assim, uma era onde todo mundo... Não é que todo mundo é pessoa pública, mas a partir do momento que você tem um Instagram e você se expõe, e é muito mais fácil outra pessoa que está longe de você, através de uma telinha, através de um perfil fake, chegar e te criticar. E não faz ideia da força que os comentários têm hoje. E é muito bizarro como esse alvo principal são sempre mulheres. É um momento onde a gente vê... E o mais triste, na verdade, é que a gente vê muitas mulheres criticando outras mulheres, né? E, assim... A maioria, né? Exatamente. E isso cria distúrbios, isso cria muitos problemas. Nessa idade, eu desenvolvi bulimia. E eu nunca falei isso pra ninguém. Caraca. E assim, porque eu não soube de fato lidar. Eu não conseguia... Enfim, eu não sou de expor minha vida dessa forma, sabe? Mas eu acho importante porque eu acho que outras pessoas passam por isso. Que hoje não precisa nem ser pessoa pública, pode ser talvez, não precisa nem ser no Instagram, pode ser dentro de casa, pode ser dentro de um relacionamento. Pode ser a pessoa que você ama, pode ser seus pais que soltam um comentário que faça você desenvolver isso. Então, assim, eu citei aquele um comentário, mas eram vários que eu via, sabe? E, de novo, eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida e foi por isso também que eu fugia muito da fama. Porque eu não sabia olhar só para o positivo, né? E eu não sabia lidar com isso. E por isso que eu acho que eu tive esses distúrbios, sabe? Por isso você quis fugir também. De repente, também não quis seguir o mesmo caminho. Exato. Pra não ter que lidar cada vez mais com isso, né? Exatamente. Caraca, mas você sabe que isso de de focar nos comentários negativos, infelizmente, acho que até hoje. Sim. Você abre uma foto no Instagram, aí você tem 100 comentários falando bem. Tem um falando mal, você foca naquele, você quer bloquear aquela pessoa, você quer xingar aquela pessoa, você quer apagar a foto. E acaba com o dia, né? Na hora, você Eu já acho- murcha, assim. Então eu acho que assim, sim, você acaba. Aquele comentário, as pessoas não fazem ideia da força que pode ter, mas assim. Eu acho que é um exercício diário de você aprender a focar nesse lado positivo, porque também tem muito amor e carinho, sabe? Tem muito mais do que o negativo de fato. E assim, eu lembro que eu demorei muito pra entender isso. Minha bulimia não durou muito tempo, mas Eu ia falar, como você percebeu que realmente era algo a se tratar, assim, e não momentâneo? E se você pediu ajuda pra alguém, como é que foi?
Então, eu acho que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu não sabia nem que era bulimia. Porque eu, muito nova, foi com 14, eu acho. 14 para 15, enfim. Foi muito novinha. Então, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Não sabia nem que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo, de me explicar e de mostrar, olha só, cara, isso aqui é algo muito sério. E foi um acolhimento muito grande também que eu recebi, que eu não recebi um julgamento, sabe? Não foi um negócio de tipo, mas você tem tudo, como é que você tá... Sabe? Até porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E assim, foi simplesmente ter uma rede assim, de apoio grande, de pessoas que me apoiaram em casa e me explicaram. Mas eu acho importante dizer que, tipo assim, mesmo eu tendo entendido naquela idade, quem desenvolve esse tipo de distúrbio na cabeça, porque eu acho que é algo que começa na cabeça, né? Que você até se olha diferente. Você passa... Parece que você se olha no espelho e você só vê as críticas. Eu acho que mulher tem muito isso também. É muito, muito difícil mulher ser carinhosa consigo mesma, né? Então, assim, isso também é um exercício diário. E eu acho que isso... Eu parei por um tempo, né? E depois teve um outro momento da minha vida onde... Enfim, eu dei ouvido para uma pessoa errada, que isso voltou por um momento curto, mas, enfim, voltou e parou, graças a Deus, parou de vez, mas, assim, é aquilo que eu te falei, é um exercício diário de você se olhar e ser carinhosa com você e se amar e não focar naquele um comentário ou naquela pessoa que tenta te colocar pra baixo, esse tipo de coisa. O tratamento é muito mais psicológico? Muito mais psicológico. Entendi. 100%, entendi. Porque é muito fácil falar, só para. Não dá. Cara, não é um só para. É um tratamento, é algo que você tem que... É um exercício diário que você tem que entender de como ser carinhosa com você, como se amar e como respeitar, e como não ver aquele, talvez o que é defeito para uma pessoa não precisa ser defeito para você, faz parte de quem você é, sabe? E eu acho que isso para mim foi algo que foi muito louco, assim, sabe? De entender que eu não preciso estar dentro de um padrão, dentro de uma caixinha do que aquela pessoa quer. E muitas vezes são as próprias frustrações que a pessoa deposita em você. Então, assim, eu acho que principalmente na sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade extremamente machista. Então, querendo ou não, a gente tem que se desconstruir, é um papo longo, enfim.